Tem a série da She-Hulk chegando aí no Disney Plus e eu não quero deixar ninguém desinformado. Porque eu sei que tem gente dando piti nessa hora. Como é que pode? Pô, de onde que veio essa Hulk aí? Não faz sentido, foi o Bruce que teve o acidente, né? Então calma, relaxa, respira, que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo como a Jennifer Walters ganhou os mesmos poderes que o primo dela. Bora lá! Inês Trunks, Peter aqui. Galera, Jennifer Walters nos quadrinhos sempre foi conhecida por ser uma baita advogada, ela é casca grossa. Então com certeza a série da She-Hulk vai focar muito nessa pegada assim de escritório, de advocacia e tal. Tem séries muito boas, inclusive, com esse tema. Tô até assistindo uma agora na Netflix, que é boa pra caramba. Tem Suits também, que eu assisti. Porra, essa série é boa demais, caramba. Mais casca grossa que o Harvey Specter não tem, né? Mas enfim, She-Hulk deve beber mais da fonte do Demolidor pra poder mesclar super-herói com a advocacia. Isso que eu tô tentando passar pra vocês. E Demolidor tem muito isso. A gente percebe muito do lado profissional do personagem, concorda? Porque a gente tá acostumado sempre a ver o lado heróico e um pouco do lado humano, do cotidiano daquele personagem em si, do super-herói. Mas Demolidor é muito mais. E isso vai acontecer, isso que eu quero dizer, vai acontecer muito com a She-Hulk. E tudo indica que o Matt Murdock vai aparecer também nessa série, ok? Não é possível que não vão botar o Demolidor do Charlie Cox em nenhum momento. Faz sentido, porque tem muita química a relação dos dois, assim, tipo, química eu digo no sentido profissional, lógico, né? Os dois são advogados, né? A gente vai perceber que os dois cuidam de pessoas grandes, enfim. Agora tem que ver se o Matt vai ser só advogado na série ou se ele vai atuar como Demolidor. Porque pro nível dos poderes da She-Hulk, o Demolidor é quase inútil, né? Tipo, não faz sentido, assim, ele é muito mais urbano do que a She-Hulk. Só pra você entender, apesar dela não ser tão forte quanto o Hulk, ok? O Hulk principal, o Bruce Banner, ela ainda assim é uma Hulk, pô. Isso é coisa pra caramba, não dá pra comparar com o Demolidor. Mas como é que ela virou uma Hulk, Peter? Explica isso. Então, galera, depois do acidente que deu os poderes pro Banner, ele meio que virou um reator de energia gama. Ele emite energia gama o tempo todo. Tem energia gama nas células dele até entupir, incluindo nas células sanguíneas dele. Então, na origem clássica da She-Hulk, a Jennifer Walters acaba sendo baleada, né, enquanto tava no carro chegando em casa com o primo dela, o Bruce Banner. E como ela ia morrer e não tinha tempo para ir até o médico, o Bruce resolveu levar ela pro laboratório de casa e tratar ela ali mesmo, no laboratório da casa dele. Ele teve que fazer uma transfusão de sangue para ela e assim que ela ganhou os poderes do Hulk, né? Pegando o sangue contaminado de radiação gama do Hulk. Mas como vocês sabem, a Marvel mudou as coisas recentemente. Os poderes do Hulk não são mais ciência, são magia. Agora a energia gama é um portal para a dimensão do One Below All. Um portal para a dimensão do Cramulhão, aquela porta verde. Quem acompanha o canal tá ligado no que tá acontecendo, né, nas sagas novas, ok? Daí, nessa nova origem recontada da She-Hulk, ela na verdade morreu com um tiro, mas depois da transfusão de sangue, ela atravessou a porta verde porque tinha energia gama, e com isso ela conseguiu ganhar acesso a esses poderes do One Below All também, e ressuscitou. Então, as duas novas origens são sobrenaturais, digamos assim. O fator de cura do Hulk funciona nesse nível, no nível de ressurreição. Não tem comparação agora, não é mais aquela coisa de Wolverine, não é mais molecular. Ressurreição. Não é nem difícil entender, né? Porque, pô, o poder vem do Cramunhão em pessoa. Quem dera o Cramunhão da vida real fosse assim também, né? Marvado o suficiente pra deixar todo mundo no shape, explodindo testosterona e, pô, igual casca grossa pra caramba. Pô, aliás, a She-Hulk é cheia de testosterona mesmo. Eu não falei zoando, não. She-Hulk tem testo pra caramba. Tá num ciclo direto contínuo. Por isso que ela sai pegando geral assim. Tá sempre, porra, com a libido lá em cima, né? Pô, tu que tá pra baixo, né? Tá lá vendo, jogando baralho, jogando dama. Não, ela tá, porra, subindo em poste. Não pode ver um super-herói novo que ela já fica de olho. Isso é normal. O trailer já mostrou pra gente que vai rolar isso aí da She-Hulk pegadora na série. Eu acho que no mínimo vai ser engraçado ver a She-Hulk, né? Pegando os caras no colo, levando pra cama na série. Vai ser legal isso. Um monte de marmanjo com fetiche na She-Hulk, na verdade, porra, e mulherão literalmente. É engraçado isso porque a She-Hulk meio que sempre foi uma espécie de sex symbol na Marvel. Tem uma galera que tem esse fetiche em mulher malhada, mulher saradona, com barriga, aquela coisa de tanque de lavar roupa, mas a Jennifer Walters é bem mais que isso também. Ela é uma personagem super interessante. Ela é única nos quadrinhos, com certeza. Sempre tem papel importante em tramas políticas, porque ela que é advogada dos super-heróis. Então ela tá sempre envolvida em várias tramas que não adianta superpoder pra resolver. Tem que ser realmente ela, Jennifer Walters, usando a justiça, né? Então vai ser interessante ver como é que a série vai abordar tudo isso. Eu quero ver como é que vai ficar a questão dos poderes dela, né? Porque exige muito CGI.
ok? Você não vai achando que dá pra fazer, pintar, tipo, vai ser a Gamora, vamos pintar a atriz de verde e acabou. Não. Vai ter que ser, vai ter que ter pulo, destruição, aquelas coisas de, enfrentar personagens grandes. Então vai ter que ter muito CGI. E eu acho que no final das contas deve ficar um gostinho amargo de tudo de ruim que o Sam já fez com o Hulk. Porque, segundo o Mark Ruffalo, né, o ator que faz o Hulk, essa série vai ser uma passagem de bastão mesmo. E cá entre nós, né, cara, o Mark Ruffalo é devagar demais. O cara deixa vazar tudo. Eu só não sei se ele tá dando adeus ao Sam de vez, né? Mas ele disse lá na entrevista que tá passando bastão. Isso ele disse. Agora She-Hulk é a Hulk oficial do Sam. Pode se rasgar. Porra, pra fazer o quê? A gente tem que continuar assistindo, né? E dá pra entender o motivo, né? A Disney nunca teve os direitos de reprodução do Hulk. Esses direitos estão com a Universal. Provavelmente, por isso que a Marvel optou por botar uma Hulk, que eles têm total controle agora. Né? Pô, tipo, não vou ficar discutindo mais se eu posso ou não posso. Bota a Hulk, né? A Hulk agora. Vocês estão contentes com essa passagem de bastão? Tão hypados? Curtiram o CGI? Coisa bacana, né? Aquele CGI bacana de The Sims. O que vocês acharam? Bota aqui embaixo o que vocês estão esperando dessa série. Mas vocês acham possível se surpreenderem? Tipo, Peter, eu tô esperando um pouco mais, de repente pode ser a melhor série da minha vida, aquela série que eu de repente me mude pras montanhas e fique fazendo fotossíntese com o sol de tão bom que é a série. Coloca aqui embaixo. E se inscreve no canal, porque isso é importante, eu tô falando. Que é nesse canal aqui que você fica, ligado pra caralho. No 220 no que tá acontecendo no mundo dos super-heróis. Você sabe disso? Não adianta você entrar por um vídeo e sair por outro, você sabe que é verdade. Qual o canal que traz mais conteúdo pra vocês? Mastigado, com quem lê realmente história em quadrinho. Tamo junto, obrigado por isso, galera. Vocês são casca grossa. Valeu, fui!